Olá, my friends. Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Karen. E esse canal que você está assistindo é o canal iKaren. Moro aqui nos Estados Unidos e, no momento, estou passando uns dias no Havaí. Se você quer saber mais do que está rolando, come on, vem. Turbulência política no Brasil ofusca a crise de Covid-19. Essa análise da CNN pela repórter Shasta Darlington. O Brasil registrou mais um recorde de mortes na terça-feira, quando um aumento de infecções por Covid-19 prejudica hospitais em todo o país. Mas foi a turbulência política que então abala o governo, agora é o que interessa ao governo, e que ganhou as manchetes nessa terça-feira. Um dia após a maior remodelação do gabinete desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo, os 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil foram retirados. Eles se demitiram, alimentando as especulações de que Bolsonaro está perdendo o apoio dos militares e buscando afirmar o controle em meio às críticas crescentes sobre seu manejo na pandemia. São críticas mundiais, não só do Brasil, contra ele. E no jornal O Globo, lá está estampada a manchete: os militares recusam a filiação política e Bolsonaro substitui os chefes das Forças Armadas, fecha aspas. Em sua manchete, a Folha de São Paulo também chamou de, abre aspas, a maior crise militar desde 1977, fecha aspas, quando houve uma ruptura institucional semelhante durante a ditadura militar. As saídas militares foram particularmente examinadas porque Bolsonaro, então ex-capitão, fez grande parte de seus laços com forças armadas, sempre foi, né? Enchendo seu gabinete de generais e até celebrando a ditadura militar. Lembram bem, 2 semanas atrás, né? Que foi passada a lei, que já governou então esse país. Carlos Alberto dos Santos Cruz, general aposentado do Exército e ex-membro sênior do governo Bolsonaro, disse à CNN do Brasil que, embora as mudanças ministeriais sejam normais, abre aspas, não é normal substituir os 3 comandantes das Forças Armadas, sem nenhum motivo aparente, uma explicação ou qualquer informação dada à sociedade, fecha aspas. Então, a crise política surge quando o Brasil luta para controlar o mais recente e mais mortal surto de Covid-19 até o momento. Um recorde de mais de 3.780 pessoas nesse momento morreram na terça-feira, né, contando quarta e outros dias, com a ocupação da UTI em mais de 90%, em 14 dos 26 estados do Brasil, tem cada vez mais tirado sua raiva de Bolsonaro, que minimizou o vírus desde o início, né, gente? Ele nunca deu importância. Bolsonaro invocou recentemente os militares enquanto açoitava os governadores, como sempre, contra o lockdown, né? Por medidas de bloqueio. E ele sempre advertiu, abre aspas, meu exército, disse Bolsonaro, não vai às ruas para garantir a obediência aos decretos dos governadores, fecha aspas. Seu índice de aprovação atingiu os mínimos de todos os tempos e custou-lhe apoio entre os partidos aliados no Congresso. A remodelação do gabinete teve como objetivo reforçar o apoio, dando posições ministeriais importantes a esses partidos e substituindo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Todo mundo pediu para ele sair, não é mesmo? Araújo já havia sido criticado pelo Congresso, obviamente por sua relação antagônica com a China, negacionista. Não apenas um parceiro comercial fundamental, mas um dos principais fornecedores de matérias-primas nas vacinas usadas no Brasil. Mas a chacoalhada mais ampla foi uma surpresa, especialmente a decisão de Bolsonaro de substituir o ex-ministro da Defesa, o general reformado Fernando Azevedo e Silva. A relação ficou tensa nas últimas semanas e, em sua carta de renúncia, o Azevedo e Silva disse claramente que, abre aspas, preservou as Forças Armadas como instituições de Estado, fecha aspas. O ministro das Comunicações de Bolsonaro, aí no caso, parente de Silvio Santos, Fábio Faria, né, genro dele, insistiu que as recentes mudanças de pessoal não refletiram uma grande ruptura.
abre aspas. Não há mudança de posição em relação às Forças Armadas, fecha aspas. Ele disse à CNN Brasil. Então, o presidente é um militar e a relação com os militares é muito próxima, fecha aspas. Faria acrescentou que haveria uma, abre aspas, transição harmoniosa à medida que os novos comandantes fossem nomeados. Tradicionalmente, né, o presidente seleciona comandantes dentre uma lista de nomes fornecidos, né, pelas Forças Armadas, né, entrar em conjunto com ele. Mas, na verdade, né, o que o Bolsonaro fez, né, substituiu o general cessante do Ministério da Defesa, Walter Souza, Braga Neto, ex-chefe de gabinete do presidente. Em uma de suas primeiras ações como ministro na terça-feira foi chamar a intervenção militar de 64, que levou a uma ditadura de 21 anos, nunca esqueceremos, no Brasil, de, abre aspas, movimento, fecha aspas, que deve ser, abre aspas, entendido e celebrado, fecha aspas. Veja só o que eles pensam sobre o que é festejar o golpe de 64. Então esse é o grande legado de Caxias, o legado do Exército. A proclamação da República, ela nasceu em cima, não é, do estamento militar. Isso é histórico. Né? E o que acontece? Minha visão, né, a minha visão, o Exército no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. Tivemos 20 anos de governos, digamos, autoritários, porque qualificar de ditadura eu acho forte, né? E ouso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então eu acho complicado isso. E digo que a verdade histórica sobre os fatos ocorridos naquele período só virão a fundo mesmo quando todos os atores tiverem desaparecido. E aí os historiadores puderem se debruçar sobre isso de forma isenta. O problema é que a esquerda hoje, intelectualmente, ela predomina. As coisas assim aconteceram. Sim, então, assim aconteceram. Quem chamou as Forças Armadas para a intervenção foi o próprio Congresso Nacional. Foi assim como eu estou te dizendo. Exatamente. Né? A nação pediu a intervenção das suas Forças Armadas. Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo Mas segundo Carlos Mello, professor da Universidade Paulistana, do INSPER, o manejo na pandemia por Bolsonaro gerou problemas com muitos militares que estão desgostosos com a governança dele. Disse Mello à CNN do Brasil também. E ele abre aspas, era óbvio para que Bolsonaro que ele não tinha o domínio sobre o Ministério da Defesa que ele queria e está tentando obtê-lo agora. Incorretamente, sem entender que as Forças Armadas pertencem ao Estado, não ao governo. É isso aí, né, gente? Que confusão nesse governo Bolsonaro. Por isso, gente, lembrando o dia de hoje, não ao golpe de 64 e que nunca mais volte. Então, pessoal, se você chegou até aqui, eu te agradeço demais. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito, por que não fazê-lo? Se inscreva no canal para receber mais notícias todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, quando eu passo por aqui, não é? Quando me dá um tempo. E também eu faço assuntos relacionados aos Estados Unidos, sempre com o Brasil, de olho no Brasil. Acione o sininho para não esquecer as notificações e assim trazer sempre novidades para vocês. Vocês também podem me seguir aqui nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, entre outras redes. E se quiser ser patrocinador desse canal, pode ser membro do canal também, sabia? Tem várias opções. E eu serei extremamente grata a você. Estamos juntos nessa. E mais um recado. Stay safe, stay well.
Até logo. I see you. Bye. Golpe nunca mais. Eu considero que a década de 70 no Brasil foi um momento muito difícil da vida brasileira. Quem não viveu aquele momento em que qualquer atividade era considerada subversiva e o mais elementar valor democrático não era preservado, não consegue perceber o que foi aquele momento para milhões de jovens brasileiros que não tiveram oportunidade do debate e para, eu diria, centenas que morreram. Eu acredito que é de todo oportuno, né, um processo pelo qual se tem acesso àqueles registros. Acredito que esse processo tem de ser um processo prudente, correto, sem sensacionalismos, mas que tem de ser abertos arquivos, eu defendo isso. Eu lamento que, eventualmente, se tenha perdido, queimado ou qualquer outro procedimento em relação àquilo. Acho que é também um momento da história brasileira. E hoje, já com a distância necessária para a gente fazer a avaliação dos momentos históricos, ou seja, sem grandes paixões, mas eu acho com a certeza que eventos como aquele, né, aquele processo de ditadura, a perseguição, a tortura e as mortes, não podem se repetir. Então, iluminá-los é algo que eu acredito bom para a democracia brasileira.